da Secretaria de Saúde do Estado do Acre. Muito bem-vindo a todos. Eu não poderia aqui aproveitar esse espaço do grande expediente e o tema, tenho certeza que o tema de hoje da nossa sessão ordinária será essa enchente. Eu trago aqui a minha solidariedade aos demais municípios do Estado do Acre. 19 municípios estão decretados em situação de emergência, mas eu trago um clamor, a dor e o sofrimento da minha querida Brasileia. E 114 anos de história de Brasileia, eu sou nascido e criado naquele município, eu nunca vi um cenário devastador, terrivelmente triste. Nós que presenciamos de perto, eu sou nascido e criado no centro da cidade, na Rua da Encrenca. Lá as ruas em Brasileia têm apelido. Rua Major Salinas é a Rua da Encrenca. Rua Marechal Rondon é a Rua da Goiaba. Então tem muitas ruas com apelido. O deputado Eduardo Ribeiro conhece ali a história do centro da cidade. Mas teve algo inédito nessa enchente, que foi a zona rural do município de Brasileia. Algo nunca alcançado devido às chuvas. Foram 21 pontes destruídas e 12 sem condições de passar. Já estamos no processo de recuperação. 1.300 pessoas na zona rural de Brasileia isoladas. Senhor presidente, Luiz Gonzaga, deputado Pedro Longo. É algo inédito. Então é uma dor muito grande. Muitas pessoas estavam se recuperando há 11 meses ainda da enchente passada e ver essa terrivelmente triste. Para os senhores e as senhoras terem ideia, o Centro de Brasileia tem 16 órgãos públicos, federais, estadual e municipal. Os 3 poderes, o Fórum da Cidade é no centro, a Prefeitura, a Câmara Municipal, está sem o Correio, está sem Cefaz, Secretaria de Saúde, Unidade de Posto de Saúde, Núcleo do Estado da Educação, Delegacia da Polícia Civil alagada. Nós estamos sem Polícia Civil no município de Brasileia. O delegado-geral transferiu para Itaçolândia, um cenário de guerra. E eu quero aqui agradecer aos parlamentares dessa casa pela contribuição, pela solidariedade de todos. Entraram em contato comigo, com a prefeita, levando seu abraço. O presidente Luiz Gonzaga esteve lá ontem na comitiva, viu de perto a situação, um dos bairros mais tradicional de Brasileia, chamado Leonardo Barbosa, um bairro de pessoas simples, trabalhadoras. É o bairro mais grave da cidade, aproximadamente 2.000 pessoas vivem nesse bairro e ficaram isoladas. E o momento é delicado. Mas eu fico feliz porque lá em Brasileia, especificamente lá em Brasileia, a prefeita Fernanda Sem, ela, devido já a experiências de outras enchentes, conseguiu, e inclusive fomos reconhecidos por alguns colegas fora do estado, criar um comitê de crise que envolve todos os agentes administrativos, gestores do município de Brasileia. E eu vou já agradecer nominalmente as pessoas. Toda a decisão é feita no comitê, na presença de todos, e se ali houver um acerto, todos estão de parabéns, se houver erro, foi tomado em conjunto. E eu não posso deixar de reconhecer aqui a presença do governo do estado lá em Brasileia. Você imaginou a situação que vive o governador do estado do Acre? Dos 22 municípios, 19 estão no estado de emergência. E ele tem que cuidar de todos os municípios. Em Brasileia, teve 3 vezes lá, não só apenas com a sua presença, com a sua solidariedade, mas levando a ajuda necessária. Quero fazer um reconhecimento ao secretário Tchê, que é parlamentar dessa casa, secretário de Agricultura, foi destinado ao governo para estar no Alto Acre. Os 4 municípios do Alto Acre foram devastados pela alagação. Município de Assis Brasil, Brasileia e Itaçolândia de Chapuri. Sendo terrivelmente mais Brasileia. Para os senhores terem ideia, nós ficamos sem energia, sem internet, isolados, sem acesso, com aproximadamente
16 mil pessoas atingidas, 4.500 pessoas no abrigo, servindo refeição de manhã, de tarde e de noite. E eu queria aqui, até emotivo, eu me encontro muito emotivo, abalado, porque eu tenho aprendido, deputado Edivaldo Magalhães, que à medida que as águas vão baixando, a solidariedade também tende a baixar. Porque na água, na cheia, você ainda tem um barco, você tem uma canoa para ir. Tem gente que faz até toma um tereré, como um churrasco, tem as selfies, gosta de andar, mas quando baixa é a tal da lama. Na água você vai jogar água, quando chega em casa se limpa. Na lama tem o odor. Já não tem mais a selfie. A ajuda já é escasso. Até porque muitos que estão ali trabalhando têm que cuidar da sua casa. Porque a água ela leva teu patrimônio, leva teus utensílios, leva teus bens, mas ela não leva a esperança, os nossos sonhos e a nossa fé. Eu preciso fazer um reconhecimento, como fiz a equipe do governo do Estado, mas foi fundamental a agilidade do governo federal nesse momento. Eu preciso reconhecer isso. A presença ontem da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do nosso ministro Valdez Góes, foi fundamental, porque eles estiveram presentes naquela situação, vendo ali. A título de informação para a população do estado do Acre, quando existe uma catástrofe desse nível, primeiro a gente cuida da ação humanitária, que é garantir a vida humana, a sobrevivência, a alimentação, a água, a comida, garantir a sobrevivência. Então, o primeiro plano foi aprovado pelo governo federal e apresentado pelo município. O governo federal disponibilizou já o recurso, está empenhado hoje. Eu vi algumas pessoas dizendo que o dinheiro está na conta, não procede ainda. Foi feito o empenho, a gente crê que essa semana já está em conta, mas foi aprovado em tempo recorde a ação comunitária, que é cuidar das vidas das famílias do abrigo. O segundo momento, população, senhores deputadas e deputados, é o plano de restabelecimento que Brasília está passando, agorinha iniciou o plano de restabelecimento, que é a limpeza urbana, que é o restabelecimento da energia elétrica, é o restabelecimento da internet, é o acesso azul, é a limpeza. Esse de imediato, Brasília também já apresentou o seu plano de restabelecimento, e também já foi aprovado pelo governo federal. É um outro recurso. E tem o terceiro e último plano. Eu digo isso porque é importante a população aqui entender que serve para os demais municípios. E o terceiro e último plano, que é o plano de reconstrução. Esse somente Brasília também apresentou ontem. Fizemos um mutirão de serviço e entregamos ontem na mão do representante do governo federal. O que é o plano de reconstrução? Esse é em médio e longo prazo, que se trata de acolher aqueles imóveis, as pontes caídas, as casas que não servem mais, os órgãos públicos para retirar. E eu, como morador daquela cidade, nascido e criado do centro, dói em falar isso para a população da minha querida brasileira. Mas é hora de avaliar e é hora de sair. Nós vamos ir trabalhar incansavelmente, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, para cuidar daquela população e, aos poucos, de médio a longo prazo, lutar pela aprovação do plano de reconstrução e retirando os órgãos públicos e cuidando da nossa população. Eu tive fortemente atingido toda a minha família. Casa de meus pais, tios, tias, inclusive a residência da prefeita, comércio da família. Mas como a gente diz, brasileiro é um povo resiliente, é um povo solidário. E eu tenho uma absoluta certeza que unidos esse parlamento, essa casa, tem feito sim o seu papel. Cada gabinete, a mesa diretora tem feito seu papel, porque é de competência nossa aprovar leis, o orçamento. Inclusive, eu já estou entrando em contato com o nosso secretário Ricardo Brandão, para ver a possibilidade da gente antecipar, deputado Nicolau Júnior, secretário, as nossas emendas parlamentares. E talvez até abrir uma outra janela, devido a esse estado de emergência, para beneficiar alguns municípios
diretamente ali na enchente. E eu vou pedir auxílio aos senhores, porque tinha uma programação, um cronograma de desembolso, para a gente conseguir estabelecer agora, nesse mês de março. E lembrar da importância da reserva de contingência do orçamento do governo do Estado, que é exatamente para atingir, para ser beneficiado desse instrumento. Eu quero aqui finalizar agradecendo a cada solidário, a cada pessoa voluntária de Brasileia, que nesse momento difícil deu as mãos. Eu falo Brasileia, pessoal, porque como referência, mas eu estendo aqui aos demais municípios. Eu queria aqui nominar de maneira muito rápida, senhor presidente, se eu permitir, os agentes que participaram desse comitê direto lá em Brasileia. Não tem uma lei que estabeleceu a criação do comitê, não tem nada. Foi uma ideia de anos atrás da prefeita e funcionou muito bem esse modelo. Eu quero agradecer grandemente. Eu vou falar sempre em nome dos personagens, gerentes locais lá de Brasileia. O capitão Thales, que comanda a Polícia Militar do município, delegado Érico Maciel, da Polícia Civil, coordenador Jaime Santos, da Polícia Penal, o delegado da Polícia Federal, Dr. Queiroz, o capitão Marcos Vinícius, do Exército Brasileiro, o Dr. Clóvis Lodes, representando o Tribunal de Justiça, juiz da comarca, o Ministério Público, em nome dos promotores Juliandro Martins e Pauliane Mesa Barba, a Força Nacional, em nome de Adir Fácil, a Ciretran, em nome do meu amigo Altemiro Bispo, o ISE, em nome de Davi Santana, a Saneac, em nome de Erison, a Energisa, que teve um papel fundamental, em nome de Gérison, o Hospital Regional, em nome do gerente Pablo, a Câmara Municipal, em nome do presidente Tibúcio, o ICMBio, em nome do Johnny. E eu queria finalizar aqui agradecendo um anjo que cuidou lá de Brasileia. Ficou exatamente 10 dias o subcomandante do Corpo de Bombeiro, Coronel Éden Santos, que foi fundamental no processo em Brasileia de cuidar e, junto com a prefeita, avisar toda a população da enchente, da enxurrada de água que vinha. Então, eu quero agradecer ao coronel, em nome da prefeita Fernanda Sen, que conseguiu, e a população entendeu, da retirada. Lembrando que o rio, deputado Hermes Jarudi, em Brasileia, o rio Acre, no início do mês de fevereiro, deputado Eduardo, ele se encontrava com 1,45 m. Eu fico imaginando a tragédia poderia ser pior, deputado Antônio Salles, porque janeiro e fevereiro era de chuvas, e o rio estava baixo. Você imaginou se esse rio tivesse um pouco mais alto? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos adiante. Muita coisa tem para se fazer e vamos trabalhar que o povo espera. Meu muito obrigado. Um forte abraço a todos.